de matar o Arthur, de apenas 2 anos, na cidade de Itabira. Bom, você pode participar conosco também, enviar suas impressões, enviar as suas perguntas para o nosso entrevistado através do WhatsApp Cidade 998780997. Professor, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia Renata, bom dia Vitor, bom dia aos telespectadores ou ouvintes da Rádio Cidade, que vamos aqui ter um bate-papo, né, uma conversa para a gente entender melhor as repercussões, como a Renata vinha falando na transmissão, a repercussão tanto para os policiais, né, que infelizmente fizeram o que era possível, realmente, era uma multidão, eu acredito que mais de 1.000 pessoas se indignaram com a situação, e realmente é indignante a situação, e acabou exercendo uma questão de barbárie, né? A gente vai conversar melhor sobre essa situação. Adrielma, a gente, vez ou outra, quando acontece esse tipo de situação, repercute bastante, com razão, né? Porque é uma cena que choca, e é uma cena que a gente percebe o sentimento de revolta, e pelo que a gente ouviu aqui também, porque o tema da nossa enquete foi essa, aquela sensação de impunidade, né, de que mesmo uma pessoa sendo presa, ela não vai passar o tempo necessário encarcerada, e a dívida dela com a sociedade por ter cometido aquele crime não vai ser paga. Como balancear esses interesses e, ao mesmo tempo, garantir a humanidade da civilização? É complicado. Dentro do conceito de teoria do crime, né, que a gente trabalha, da pena propriamente dita, é lógico que esse conceito é o conceito retributivo. Estou sendo um pouco técnico, mas eu vou tentar popularizar para todo mundo compreender. É o reflexo que, no momento que a gente transpassa para o Estado o poder de punir, a único Estado é que pode punir. Então, eu abdico de direitos coletivos, individuais meus, e digo: Estado, você tem a obrigação de punir. E vai ter que fazer isso com excelência, com qualidade e proporcionalidade, para que eu, sociedade, me sinta representado pelo Estado. Quando a gente pega uma situação que é o crime mais bárbaro de todos, que é um crime contra a dignidade sexual, um homicídio, que tem toda uma situação, e ainda mais com uma criança de 2, 3 anos, eu acho. Então, isso revolta muito a população. A população de Itabira, ela praticamente foi toda identificar aquela mulher, ir lá e tomar satisfação. E foi feita aquela barbárie. Chega a dizer: professor, eu ontem em sala discutia com meus alunos sobre essa questão. E é lógico que muitas pessoas olham para aquela situação e fazem: mas eu me senti vingado. A gente pensar que a sociedade for agir única e exclusivamente por vingança, a gente vira barbárie. A gente deixa de ser humano, a gente deixa de respeitar o direito dos outros. Chegar a dizer: não, aquela pessoa está aqui, cometeu aquilo, o senhor quer dizer que está certo? Não, não está certo de forma nenhuma. Ela tem que ser punida, mas tem que ser punida dentro de parâmetros e dentro de um exercício de direitos de legítima defesa, de garantia de direito de defesa, de explicações. Porque se a gente colocasse na mão da população o direito de punir de forma arbitrária, dentro do mundo midiático que a gente vive hoje, onde a pessoa é condenada antes mesmo de ser julgada, a gente poderia praticar injustiças. Então, a gente tem que deixar na mão do judiciário, para que o judiciário possa analisar as provas e punir ferrenhamente da forma correta. Porque se a gente chegasse, quantas e quantas notícias eu vim escutando na Rádio Cidade quando eu vinha para cá, e falou a parte policial de situações que uma balança foi encontrada dentro de uma casa, o pessoal morreu, livraram só a criança, ou seja, foi uma execução aquilo. Ou seja, é um outro grupo de traficantes matando um concorrente, vamos assim colocar. Veja, eles estão vivendo em barbárie. E se a gente ampliar isso para toda a sociedade? Vamos agora colocar na mão da sociedade o poder de punir. Aí, não, vou punir da forma que eu quero. Mexeu com minha família, mexeu com meus amigos, eu agora vou estabelecer a pena. E a pena vai ser de morte. Então a gente vai começar a ter execuções primárias, a gente vai voltar à Idade Média. Então, chegar e dizer que como aquela situação aconteceu, vai ter reflexo
Vai sim, vai ter reflexo tanto para a população, como pode ser que também tenha para os policiais. Esse é um ponto, professor, acho que é muito importante para que a gente possa apresentar à população como que se dá o processo da justiça e a diferença entre justiça e justiçamento, que foi o que aconteceu com o linchamento. Dentro do devido processo legal, quais são os passos, né? O que a polícia teria que fazer para investigar, entregar essa investigação concluída ao Ministério Público, para que o Ministério Público avaliasse, oferecesse ou não a denúncia, para que aqueles indivíduos fossem confirmados ou não como responsáveis, depois virassem réus, e qual é a importância desse processo? Porque para a população isso pode parecer lento, isso pode parecer injusto, inclusive, pode passar a impressão de que a justiça não está sendo feita, mas a justiça é um processo longo para garantia de uma punição correta e coerente. Adriel, eu aproveito para complementar a pergunta do Vitor, né, porque quando a imprensa usa a palavra suspeito, e muita gente vai, principalmente, né, nas redes sociais, suspeito porque está encobrindo, tá acobertando, está querendo amenizar, está usando suspeito porque é fulano, e a palavra é essa, né? Ou quando se diz supostamente, a gente usa são termos técnicos, a gente não pode chamar alguém de acusado quando ele não é acusado, nem pode dizer que alguém de fato cometeu algo que ainda está sob investigação. E uma pessoa que foi levada pela polícia e já imediatamente usar o termo de condenado, porque existe o processo. Renata, respondendo tanto a Vitor como a você, primeiramente eu vou começar por você. A questão do suspeito é o respeito ao princípio da inocência. Toma uma aguinha. Obrigado. Vá, fica à vontade, vá. Ao princípio da inocência, porque é um princípio fundamental, constitucional, que garante que você é inocente até que se prove ao contrário. Então, por isso que utiliza-se essa palavra suspeito. Muitas vezes a gente vê vocês, jornalistas, colocam um vídeo e lá no vídeo é nítido que foi aquela pessoa que cometeu aquela barbárie. Aí chega e diz, mas foi ele, porque vocês ainda precisam utilizar a palavra suspeito. Porque uma pessoa só deixa de ser primário com a sentença penal transitada e julgada contra aquela pessoa. Então, a palavra suspeito é pertinente e é usada porque naquele momento processual é na condição de suspeito. Quando a pessoa é levada à delegacia, né, aí ela vai ser indiciado, certo? Aí tem um inquérito policial, ele diz, olha, está sendo indiciado. Quando ele chega na justiça, ele é denunciado. Aí se torna a termo, o denunciado. Quando ele é condenado, aí sim o condenado. Ou seja, cada fase vai ter uma terminologia a ser utilizada. E as pessoas têm que respeitar essa terminologia, até porque você fica sabendo em que fase aquela pessoa está. Aí, sabe, o processo é lento. Existem muitos processos, muitas situações. Infelizmente, vivemos numa sociedade extremamente violenta. Caruaru tem 4 varas simples, uma vara do júri e uma vara do juizado criminal. Ou seja, e a vara da mulher. Então, a gente tem, nesse universo, 7 varas e 3 delegacias que acompanham todos os crimes que acontecem em Caruaru, que não são poucos. Vocês noticiam quase todo dia algum tipo de crime. Então, a gente tem que entender que a justiça não é lenta porque quer. O judiciário é feito de pessoas sérias, pessoas que trabalham, pessoas que diariamente estão no fórum, acompanhando seus processos, mas a gente tem um número exacerbado de processos que realmente fazem com que a justiça torne-se lenta. Um pouco antes eu também ouvi um rapaz, acho que Gilvan, disse, olha, eu sou a favor do lixamento porque eu acho que a justiça ela não traz essa resposta, que foi aquilo que eu falei lá no começo, a retribuição da pena. Então, muitas imagens, aí ele trouxe uma história de Susana Ristoff, que tem quase 20 anos, não é? Aí trouxe a questão dos Nardones. São esses casos que a gente chama casos midiáticos, que o Brasil todo conhece, né? Porque a menina sai do personagem, né? Fotinha na Disney, loira, bem, morando numa casa boa, acabou sendo a mandante da morte dos pais. Então, esses casos chamam muito a atenção. A população tem que entender que esses casos são pontuais. A grande quantidade de pessoas que moram nas periferias são pessoas que são indiferentes. As pessoas chegam e falam, mas não foi noticiado aqui, ó. Teve uma execução, foi encontrado balança, maconha e cocaína. Besteira, foi só mais
2 traficantes que morreram. Ou seja, a indiferença, essa banalidade do mal que Hannah Arendt fala, que é muito grande na sociedade. Veja, a indignação que moveu, eu vou botar umas 1000 pessoas lá em Itabira para buscarem justiça com as próprias mãos, chegar naquele momento ali, a menina dentro do carro com 2 policiais, porque se ela sai, ela também era lixada. O rapaz abriram um carro, arrombaram o carro da polícia. Veja que de respeito. O pessoal não respeitou nem a própria polícia. Abriram o carro da polícia. No vídeo eu vejo mais ou menos 4, 5, 6 policiais tentando fazer o possível, não é? Mas uma multidão em cima deles acabou o quê? Espancando. E não era só espancamento, era as pessoas no turno. Mata, faz isso, faz aquilo. O rapaz morreu, né, de espancamento, e possivelmente aquelas pessoas que forem identificadas, pode ser que sejam indiciadas por homicídio doloso. Os policiais podem ser indiciados? Podem ser também. Possivelmente a polícia vai abrir investigação para ver se eles foram lenientes ou prevaricaram na guarda daquelas pessoas. A justiça militar vai julgar. Pode ser que até eles sejam... No direito penal existe o Instituto do Garante, porque a polícia, no momento que apreende uma pessoa, ela é garantidora da integridade física daquela pessoa. Então, como garante, ele pode até responder por homicídio, junto com as pessoas que espancaram o policial. Veja que situação complicada. Agora, eu faço júri há 20 anos. 20 anos que eu faço júri. E o júri é a coisa mais parecida com o direito americano, né? O advogado e o promotor vão ali na plenária falar, convencer, cada um do seu lado, sobre as suas teses. E são 7 jurados. Ou seja, são pessoas da população. Vocês acham que a população vai condenar essas pessoas que espancaram? Diante desse contexto de barbárie que vivemos, acho muito difícil. Mesmo que essas pessoas sejam levadas à justiça, sejam julgadas, eu acho que muito dificilmente eles vão ser condenados. Porque os jurados vão chegar e dizer: eu tivesse lá, eu fazia a mesma coisa. Eu perguntei em sala ontem, e muitas pessoas chegaram, muitos alunos: professor, mas mereceram, né? Mas não pode ser assim, porque se a gente abrir mão dessa segurança, dessa situação, de que quem está com a mão da punição é o Estado, e começar a exercer o direito de fazer justiça com a própria mão, a gente falhou como sociedade. Adrielma, a gente também percebe que talvez se todo esse processo, né, realmente for acontecer, as pessoas identificadas de repente foram inocentadas no júri, eu acho que o que pode pesar, e foi uma das respostas de um dos nossos ouvintes nas ruas, compatriota, foi: e se a pessoa for inocente? A gente tem um caso, eu não sei há quantos anos, acho que uns 10 anos mais ou menos, de uma foto de uma pessoa que estaria sequestrando crianças no... Eu vou fazer um caso melhor. Teve se eu não me engano, foi em Recife, a Escola Brasil. Sim. Eu não sei se vocês lembram do caso, que houve a acusação de que os diretores ou proprietários do colégio estariam sendo lenientes, permissivos, a algum tipo de molestamento sexual a uma das crianças. O famoso a escola de base, né? Que é um caso, um case em toda a faculdade de jornalismo, né? Porque foi uma denúncia de uma reportagem que acabou levando a Aí o que aconteceu? Tornou-se midiático. As famílias foram para a porta do colégio, depredaram o colégio, fizeram de um tudo, barbárie pura. Depois ficou comprovado que não tinha tido crime nenhum. E agora, como é que eu recupero a imagem, patrimônio, a dignidade, o respeito dessas pessoas? Então, é um caso clássico que eu sei no jornalismo, né? Somos amigos há muitos anos, eu e você, Renata, e eu já, em alguns momentos, eu vi outros colegas jornalistas conversando sobre esse caso. Porque chega e diz: pronto, ele absolveu. Eu não vou dizer que eu não sei, né? Eu não investiguei o caso lá de Itabira,
Mas vamos dar uma hipótese, que eles fossem inocentes. E Vamos agora? falar sobre o prejuízo na investigação da morte de Arthur, Adrielmo, com esse linchamento, como as coisas podem mudar e a morte de Arthur não ser devidamente apurada. Não, e assim, Renata, veja como os detalhes são sórdidos. Aí já começaram a punir a mãe também. Dizendo que ela, de alguma forma, também, porque deixou com uma pessoa que não era respeitosa, ou isso, aquilo, outro. Eu sou pai. Eu cheguei um pouquinho atrasado aqui, porque meu filho teve uma dificuldade para ficar no colégio. Renata, você também é mãe, eu não sei se Vitor também é pai. Então, você que está me assistindo, me vendo ou me ouvindo, nós temos o maior zelo do mundo pelos nossos filhos. Todo mundo aqui, em via de regra, tem. Então, é muito difícil julgar. Eu digo que muitas vezes já várias entrevistas que eu já dei, às vezes a pessoa, não, por causa da minha condição como advogado, não, ele vai defender o bandido. Não, eu defendo pessoas. E como também os policiais. Ontem, 2 policiais reagiram a uma briga com pessoas, acho que é no Piauí ou no Maranhão, acabaram matando a pessoa que eles iam conduzir. Porque a população partiu para cima. Quantos e quantos casos a gente não vê de situações onde o policial entra em embate, que muitas vezes as pessoas estão bêbadas, as pessoas reagem à ação policial, não respeitam o policiamento, e o policial às vezes acaba até morto. O Brasil é um dos países que mais mata policiais no mundo. Então, ser policial não é fácil. Agir ali na ponta da violência é extremamente difícil. Eu tenho muitos amigos policiais que dizem a extrema tensão que é ser policial. Aí, às vezes, a pessoa chega... É fácil mais dizer ali do lado de fora, chega a dizer, não, olha, o policial deveria fazer isso, fazer aquilo. Eu digo que minha profissão, muitas vezes, eu sou advogado criminal, é mais fácil, porque, veja, o problema já aconteceu. Eu vou tentar amenizar o sofrimento daquela pessoa. Arrumar solução depois do problema é fácil demais. O difícil é, no momento do problema, você amenizar possíveis danos. Professor, a gente tem um tempo já perto do fim, mas acho que tem 2 questões que são muito importantes que o senhor possa pontuar. Uma delas o senhor até já passou rapidamente quando citou a Hannah Arendt e falou sobre a banalização do mal. Acho que é importante a gente falar sobre o aspecto da desumanização, né? O justiçamento leva à desumanização. Você desumaniza a vítima, seja ela culpada ou não, no momento em que você a condena à morte, e você, autor desse linchamento, também se desumaniza no processo. Então, acho que isso aqui é muito importante enquanto sociedade. E também tocar num outro ponto, professor, que é a questão do Estado e o enfraquecimento do Estado. No momento que a população começa a decidir fazer justiça com as próprias mãos, desrespeita as autoridades, né, desrespeita a polícia militar. A gente pode lembrar o caso, por exemplo, das organizadas, né, quando você vê que os torcedores organizados lá, eles vão num confronto direto com os policiais, eles não respeitam a autoridade, eles vão trocar tapa e podem levar um policial a sério risco à sua integridade física. Então, isso pode trazer uma consequência muito danosa se a gente não equilibra as coisas, se a gente não volta aquilo que o senhor colocou, o Estado como garantidor da segurança, o Estado como o autor do processo de justiça, nós podemos entrar num descontrole social completo. Se a gente transfere para a população, vai deixar de ser justiça para se tornar vingança. E vingança é uma coisa que ela extrapola qualquer tipo de pensamento coerente ou nocivo. O juiz tem que ser imparcial. O juiz vai analisar provas. O juiz vai analisar defesa, acusação, para aí sim ele traçar uma sentença que seja proporcional àquela pena. Então, eu chego e digo sempre em sala, quem está no presídio, a grande maioria cometeu crimes. A grande maioria. Quando eu digo a grande maioria mesmo. 95%. E não estão ali de graça. Tem inocente? Tem, mas são poucos. Tem inocente, mas são poucos. Muitas vezes a pessoa que comete o crime ela é consciente do errado que ele fez. E ele tem que ser punido. Porque se ele não é punido, traz essa imagem de impunidade que
a população faz, fulano foi lá, furtou num banco 10 milhões, todo mundo sabe que foi fulano, e fulano não foi punido. Eu quero 10 milhões também. Eu trabalho todo dia, eu acordo cedo, eu dou banho no meu filho, eu luto, eu faço, eu aconteço, tal, e eu não tenho 10 milhões, eu quero 10 milhões também. As pessoas pensam que a gente... É porque a gente vem num conceito que isso aqui daria... Eu passo um semestre falando sobre isso. Num conceito kantiano, de pensamento, da punição, tal, tudo mais. Filosófico em Kant, da ordem jurídica. Tem que ser. A gente não está preparado para julgar. Julgar é extremamente difícil. Você chegar, sair do fórum... Hoje de manhã um cliente chegou com uma audiência que eu fiz mês passado. Adriel, olha, eu não estou me sentindo bem, porque o acordo que foi feito no judiciário não está me fazendo bem. Está fazendo bem ao outro. Então, veja, essa sensação muitas vezes acontece. Você que teve uma audiência, é difícil sair de lá com duas pessoas dizendo, eu tive justiça e o outro lado também. Eu fiz recentemente um curso de mediação no CNJ, passei 2 anos fazendo curso de mediação. Fazer justiça é muito difícil, porque às vezes pessoas são tratadas para litigância. Eu quero ganhar, eu quero entrar numa ação, Vitor vai perder e eu vou ganhar. Eu quero humilhar ele, eu quero isso. As pessoas não entendem que fazer justiça não é fazer vingança. As pessoas estão equiparando justiça à vingança. Isso não pode ser feito. Adrielmo Moura, professor universitário, especialista em direitos humanos, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio Cidade. Obrigado a você, Renata, obrigado a Vitor, obrigado a vocês, telespectadores, como também ouvintes da Rádio Cidade, por essa interação e a gente poder falar um pouquinho desse caso que repercutiu tanto, não só em Itabira, mas em toda a região. Voltamos já. Manhã Cidade. Entrevista. A Cidade FM deseja a você um excelente dia.